Glória a Deus. A paz do Senhor, meus irmãos. Tem uma palavra de Deus para a vida dos irmãos nessa noite. Quando eu vou esperar entrar, que eu tenho uma palavra de Deus nessa noite para nossas vidas. Compartilha esse vídeo com seus amigos, porque eu creio que Deus ele tem uma palavra para nossas vidas aqui nessa noite. Então comece a compartilhar, você que for entrando aí, já vai compartilhando, porque eu tenho uma palavra de Deus para compartilhar aqui nessa noite. Compartilhe aí no nome do Senhor Jesus. Vai compartilhando aí no nome de Jesus. Vai compartilhando aí a palavra para os seus amigos. Eu tenho uma palavra de Deus para as nossas vidas nessa noite. Vai compartilhando aí nos grupos, com seus amigos. Eu tenho uma palavra de Deus aqui nessa noite para nossas vidas. Você for entrando aí, já vai dando um oi aí, vai dando um joia. Eu creio que Deus ele tem uma palavra para nossas vidas aqui nessa noite. Então, já vai entrando, vai deixando aí nos comentários aí, né, um glória a Deus, um aleluia. Eu tenho uma palavra para nossas vidas aqui nessa noite. Enquanto não começa, eu vou botar um louvor aqui para a gente ouvir. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Compartilhe aí no nome do Senhor Jesus. Eu tenho uma palavra de Deus aqui para nossas vidas. Creio que Deus ele vai falar ao seu coração aqui nessa noite. Vou deixando o louvor aí, quando os irmãos vão entrando, vai compartilhando aí nessa noite, vai compartilhando aí. Compartilha, porque eu creio que Deus ele vai falar ao seu coração e ao meu coração aqui nessa noite. No nome de Jesus, vai compartilhando aí, vai dando glória a Deus nos comentários, vai curtindo. Vamos fazer um culto aqui no nome de Jesus. Glória a Deus. Uma palavra, um culto de palavra. Glória a Deus. Vai compartilhando aí, vai ouvindo o louvor, dando glória a Deus. Eu creio que Deus ele vai falar ao seu coração aqui nessa noite. Cura minha alma, restaura o meu sorriso. E quando tu chega, fica tudo colorido. Fica tudo colorido. Faz outra vez. Vai compartilhando aí, irmãos. Faz outra vez. Convidando aqui os irmãos aqui para entrar. Como na primeira vez. Glória a Deus. Faz outra vez. Faz outra vez. Vai compartilhando aí, irmãos. Eu tenho uma palavra de Deus para nossas vidas aqui nessa noite. Vai deixando o seu joinha aí, o seu glória a Deus, dizendo de onde você está nos assistindo aí. Eu creio que Deus ele vai falar poderosamente aqui nessa noite. Compartilha aí em nome de Jesus. Logo tem uma palavra poderosa de Deus para a sua vida aqui nessa noite. Como na primeira vez. Louvado seja o nome do Senhor. Vai compartilhando, irmãos. Eu estou compartilhando aqui. Vai compartilhando aí. Deixa alcançar mais pessoas aí que eu vou trazer uma palavra de Deus aqui para nossas vidas.
compartilha aí. Glória a Deus. A paz do Senhor, minha irmã Erci. Deus abençoe a sua vida. Faz-me morrer pras coisas deste. Janferson, varão de guerra. Que Deus te abençoe, meu irmão. Logo, logo eu tenho uma palavra aqui nessa noite aqui. Estou compartilhando aqui. Vamos esperar entrar mais pessoas aí. Em nome de Jesus. Eu creio que Deus ele vai falar conosco aqui nessa noite. Alzeni Gonçalves de Souza acabou de entrar aí. Glória a Deus. Vai compartilhando aí, em nome de Jesus. Cura minha alma, Compartilha em nome do Senhor Jesus. Bro, Deus abençoe, meu irmão. Quando tu chega, fica tudo colorido. Fica tudo. Faz outra vez. Faz outra vez. Como na primeira vez. Glória a Deus. Vai compartilhando aí, irmãos, em nome de Jesus. Está aumentando o número de pessoas entrando aí. Glória a Deus. Vai deixando o seu glória a Deus aí. Nós vamos falar um pouco de Jesus aqui nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Amém, meus irmãos. Que Deus abençoe. Se você tiver uma Bíblia aí na sua casa, abra ela aí, em nome do Senhor Jesus. Vamos meditar um pouco na palavra do Senhor. Eu quero vos cumprimentar com a poderosa, com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Abra a sua Bíblia, pega a sua Bíblia aí, no nome de Jesus. Vai compartilhando, irmãos. Vai compartilhando aí, que eu creio que Deus ele tem uma palavra para mim e para a sua vida aqui nessa noite. Mateus capítulo de número 26. Glória a Deus. Mateus capítulo de número 26. Glória a Deus. Glória a Deus. Mateus capítulo 26. Se tiver muito alto aí o fundo musical e os irmãos falam aí que eu abaixo um pouquinho. Mateus capítulo 26, versículo de número 39. Kaique, que Deus abençoe meu irmão. A paz do Senhor Jesus. Mateus capítulo 26, versículo 39, vai dizer assim a palavra do Senhor. E indo um pouco adiante, prostrou-se o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se é possível, passa de mim esse cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Vou repetir de novo. E indo um pouco... Você quer que eu repita o que... Misericórdia, está repreendido. E indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se é possível para mim, afasta de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Eu queria deixar uma palavra aqui para nossas vidas, para as vossas vidas nessa noite, que enquanto eu estava meditando, Deus ele falava algo no meu coração relacionado a
todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Ou seja, a vontade de Deus aqui nessa noite. Eu quero falar sobre a vontade de Deus, o querer de Deus para a minha e para a sua vida. Qual é o querer e qual é a vontade de Deus para a minha e para a sua vida aqui nessa terra? Meus irmãos, nós lemos aqui um texto na qual hoje sabemos, como o nosso calendário. Hoje estamos aí diante de uma sexta-feira que muitos estão comemorando ou estão fazendo a lembrança do ato da morte, a morte no Calvário, que em uma quinta-feira, como é esse ocorrido aqui, isso aqui aconteceu em uma quinta-feira à noite, uma véspera da morte de Jesus. E nessa quinta-feira, a Bíblia vai dizer nos versículos anteriores que ele vai fazer uma última ceia e ele vai reunir os seus discípulos e vai participar, vai fazer o ato, aquele ato que nós celebramos, quem sabe todo mês. E esse domingo já é dia de ceiarmos ao Senhor. Se você não ceia, procure se aproximar do Senhor, procure andar em conformidade com a vontade do Senhor, para com que você esteja apto a ceiar, a participar, a fazer a lembrança que Ele nos ordenou, a lembrar do sacrifício da cruz do Calvário. Mas nós temos que lembrar, mas temos que ter a certeza de que Ele não está mais na cruz. Ele ressuscitou ao terceiro dia. Glória seja dada ao nome do Senhor. Pois bem, meus irmãos, aqui a Bíblia vai dizer que Jesus, após ter participado daquela ceia, ele vai juntar os seus discípulos e vai ir até um monte chamado Getsêmani. E ali ele vai orar, ali ele vai clamar. E a Bíblia vai dizer que Jesus estava angustiado e muito entristecido. A sua alma estava cheia de tristeza quando ele sobe até aquele monte. E quando ele sobe até o monte, ele estava com muita tristeza, ele estava com tanta angústia no seu coração, porque ele sabia que estava perto de cumprir a vontade de Deus para com ele ali na terra. Vejo lá em Isaías capítulo 53, como somos conhecedores dessa palavra. Vamos ler Isaías 53, um pouco sobre o querer de Deus, o porquê que Deus quis enviar o seu Filho na terra. Glória seja dada ao Senhor. No versículo de número 10, vai dizer do capítulo 53 de Isaías: todavia ao Senhor agradou o moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os dias e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. A parte A do versículo 10. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui vemos que Deus agradou em moer a Jesus. É interessante porque Deus ele estava, de certo, moendo a Jesus por conta do meu e por conta do seu pecado. E a Bíblia diz que em todavia agradou o Senhor a moer a Jesus. Não foi Satanás que moeu a Jesus.
Não foi Satanás que apertou, que colocou, que machucou, mas a Bíblia diz que todavia agradou Deus em moer a Jesus. A Bíblia vai dizer que ele, neste momento, quando ele está em oração, ele sai à parte para orar, porque ele estava muito angustiado, sabendo ele que se cumpriria ali, naquela noite, a palavra do Senhor. Viria soldados para prender ele, para levar, para ele ser interrogado, para ele ser julgado, para ele ser, aleluia, para levar junto aos imperadores, ao rei Herodes, vai levar a Caifás, e assim já é o conhecimento dos irmãos a essa passagem, mas eu queria focar um pouco nesse versículo 39, e indo um pouco adiante, prostrou sobre o seu rosto, orando, dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim esse cálice. É interessante porque Jesus, ele está com a alma tão angustiada, tão perturbada, que ele vai dizer: Senhor, afasta de mim, Pai, se possível for, esse cálice de sofrimento. É interessante porque Jesus, ele está aqui na condição de homem. Ele era 100% Deus, mas também estava em um corpo 100% homem. E sendo 100% homem, ele passou pelo sofrimento que passamos aqui na terra. Vejo eu que no momento de sofrimento, no momento de angústia, no momento de perturbação, Jesus, quando estava orando, ele vai dizer ao Senhor Deus, o Pai: se possível for, afasta de mim esse cálice de sofrimento. Às vezes nós temos, a audácia de querer colocar Deus à prova, de querer colocar Deus contra a parede, dizendo a Deus para Deus fazer a nossa vontade e não a vontade dele. Mas Jesus, sendo 100% Deus e mesmo sendo 100% filho, ou sendo 100% homem aqui na terra, ele vai dizer: que seja feita a sua vontade. É interessante porque mesmo ele sendo filho, ele não vai dar ordem para o seu pai. Ele não vai agir de audácia dizendo: Senhor, tu me mandou para cá para sofrer. Aí ele vai dizer assim, se possível for, afasta de mim esse cálice. É interessante porque às vezes a gente não aguenta a prova e começa a dizer para Deus: Deus, tá tão pesado, retira de mim. Mas Deus está dizendo: você está no teste, você está passando pelo momento de provação. E nunca, irmãos, quando eu estava numa sala de aula que eu vi um professor aplicando uma prova, ele começar a ensinar, a começar a tirar dúvidas, não, pelo contrário, ele deixava a gente fazendo aquela prova. Por mais que às vezes a gente não sabia muito o conteúdo, a gente não lembrava o conteúdo, por mais que às vezes aquela prova estava difícil, dava vontade de perguntar, mas a gente sabia que ele não iria responder. Por quê? Porque as dúvidas ele havia tirado nas atividades passadas. Naquele momento era momento de prova, de testar o nosso conhecimento, de testar o quanto nós havíamos aprendido nos testes passados. E por essa razão ele vai aplicar uma prova, e quando aplica a prova, eu vejo que ele vai ficar em silêncio. Por quê? Porque ele havia dado um teste. Por mais que nós passemos os testes, mas a prova virá. E é no momento de prova que Deus está testando a nossa fé. Quem sabe essa pandemia é uma prova de Deus para testar a minha e a sua fé, para testar quão perto nós estamos de Deus.
Será que é simplesmente a prova que nos faz afastar de Deus quando nós não temos êxito? Quando nós não temos, aleluia, quem sabe vamos conjecturar uma ótima nota diante da prova? Porque quando a gente não tem uma boa nota, ou quando a gente não sai bem no que a gente faz, a gente tem, esse sentimento de ficar frustrado. Mas Jesus, quando está na prova, ele vai dizer a Deus: ó, se possível for, passa de mim esse cálice, mas todavia não seja como eu quero, mas seja como tu queres. Aleluia. Sabe, irmãos, nós temos que aprender a falar com Deus. Nós temos que aprender a pedir a Deus. Nós não temos que exigir nada de Deus, porque Deus, ele não aceita exigências, mas ele aceita petições. Ele aceita a sua oração, ele aceita a sua súplica, pois ele diz na sua palavra: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Clame a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Invoca-me no dia da tua angústia, que eu te livrarei e tu me glorificarás. Aí tem gente que quer colocar Deus contra a parede, achando que Deus, ele pode ser confrontado, que ele recebe ordens humanas. Mas Deus, ele não recebe ordens humanas, mas ele recebe petições. Ele nos pede para nós invocarmos a Ele. Ele pede para que nós oremos a Ele, por mais que seja difícil a nossa situação e a prova, por mais que ela seja difícil, Ele está dizendo: espera mais um pouco, porque logo vai passar. É só uma questão de tempo até tudo se encaixar e você saber que era Deus te provando para te aprovar lá na frente. Aleluia. E é interessante porque também tem um texto lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo de número 5, no versículo 18. Em tudo dá graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Aleluia! Essa é a vontade de Deus. Deus, ele tem, aleluia, guardado a gente no meio da prova. Deus, ele tem nos guardado no meio a tanto caos. Tem muita gente morrendo pra lá, pra cá, mas Deus tem te guardado. Sabe por quê? É porque Ele tem te dado tempo para se arrepender. É porque Ele tem te dado tempo para você voltar o coração para Ele, voltar a fazer aquilo que tu fazia no primeiro amor. Ele está te dando tempo para se converter. Ele está te dando tempo para você entregar os seus caminhos para Ele. Aleluia. Tem gente morrendo, mas tem muita gente que está sendo recolhida antes delas caírem em tentação. Então não fique entristecido, angustiado, porque quando Deus começar a recolher pessoas na terra, isso é mister que aconteça. E muitos usam da situação que nós estamos enfrentando para entregar profecias que diante da razão elas até têm alguma base bíblica, mas a Bíblia, ela nos diz para examinarmos as escrituras ou a profecia e julgar a profecia. É interessante porque tem muita gente no cenário que estamos vivendo que está aproveitando da situação para mexer com o psicológico, para mexer com a mente do ser humano.
E é através daquilo que vem de informações sobre a nossa mente que tem muita gente entrando em depressão, tem muita gente se frustrando, tem muita gente saindo da igreja porque muitas palavras que até foram ditas por supostos homens de Deus não se cumpriram. Aí pessoas se desviam da fé porque havia firmado a sua fé em homens, em pessoas, em convicções humanas, mas Deus está dizendo para a gente que todavia seja feita a vontade dele. Nós temos que examinar a palavra. Se tem algo que a gente tem que acreditar, é a palavra. O que passou disso, a gente não é obrigado a aceitar. A gente não é obrigado a receber aquilo que vem depois da palavra, porque a palavra é prioridade. A palavra é essencial. A palavra é o pão, é o alimento, é a água viva que mata a nossa sede. E é a palavra que é prioridade. O que passa disso é coisas secundárias. Deus pode até falar por intermédio de homens, pode, mas primeiro é a palavra. A palavra é a maior profecia. A palavra de Deus é a essência, é a boca de Deus aqui na terra. E a Bíblia está dizendo aqui, é interessante, que todavia seja feita não a minha vontade, mas sim a tua. É momento de refletirmos, porque às vezes a gente quer que a nossa vontade aconteça, mas a gente esquece de examinar se a nossa vontade é realmente a vontade de Deus. Porque às vezes a gente quer ir para algum lugar, mas aquela não é a vontade de Deus. Às vezes a gente até quer entrar em algumas portas de emprego, mas aquela não é a vontade de Deus. Às vezes a gente quer até entrar em relacionamentos, mas aquela não é a vontade de Deus para conosco. Por isso que tem muita gente se frustrando em relacionamentos, tem muita gente se frustrando em emprego, sabe por quê? Porque tem feito a sua vontade e não tem consultado a vontade de Deus. Foi o que Jesus disse. Ele estava sofrendo, mas ele disse: Senhor, se tu quiser afastar esse sofrimento, tu afasta, mas se não quiser, que seja feita todavia a sua vontade, não a minha. Jesus, ele aceita o sofrimento que o Pai havia preparado, como lemos lá em Isaías 53, versículo 10, porque agradou o Senhor em moer a Jesus. E por essa razão ele não iria passar o cálice, porque Deus estava se agradando em moê-lo. Aleluia, Deus tem se agradado em moer você, sabe por quê? Porque através de Deus moer a sua vida, novas experiências estão sendo forjadas no meio da prova, novas experiências estão sendo feitas no meio da luta que você tem passado. Então para de murmurar no meio da tempestade, para de questionar Deus na prova que Ele tem feito você passar. Aleluia. Que seja feita a vontade de Deus sobre as nossas vidas. Eu não sei o que você está passando, qual o cenário que você está vivenciando, mas Deus está dizendo para você nessa noite que seja feita a minha vontade, não a sua. Porque a minha vontade é perfeita, é boa e agradável. É interessante demais a palavra de Deus. Porque ainda que nós não entendamos a vontade de Deus, mas ela é boa, perfeita e agradável. Os caminhos do Senhor são retos. Aquilo que a gente passa, que às vezes é tortuoso, endireitai as vossas veredas, porque os caminhos do Senhor são retos, são apertados, a porta é estreita, irmão. Tem muita gente querendo enlarguecer a porta, tentando andar de qualquer maneira,
tentando maquiar o evangelho, isso pode, aquilo pode, não, tudo pode, vai nesse negócio de tudo pode, nada a ver, anda de qualquer jeito, se veste de qualquer jeito, fala de qualquer jeito. Meu irmão, anda conforme a vontade de Deus, e assim as frustrações diminuirão na sua vida. Aceite a correção que Deus tem para você nessa noite, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Às vezes a gente se frustra porque a gente não entende a vontade de Deus e quer andar de qualquer maneira, quer escolher de qualquer maneira, quer fazer aquilo de qualquer maneira, mas Deus está dizendo: ei, para, dá um basta aí. Deus está querendo que as frustrações na sua vida diminua. Sabe por quê? Porque Ele quer que a vontade dEle se cumpra na sua vida. Deus, nessa noite Ele quer te visitar onde quer que você esteja, para que a vontade dEle se cumpra na sua casa. Não sei há quanto tempo você tem batido em muita porta, não sei há quanto tempo você tem tentado se relacionar com alguém e não tem dado certo, mas Deus está dizendo: busque a minha vontade, que eu farei coisas grandes acontecer na sua vida. Tem muita gente que não está entendendo, mas é a vontade de Deus, é o favor de Deus que virá sobre a sua vida. Deus está te guardando de muita coisa, sabe? Tem muita gente achando: não, porque eu estou indo por aqui. Não questione, porque é a vontade de Deus para convosco. Mas amigos saíram do meu caminho, mas Deus está dizendo: essa é a vontade que eu tenho para a sua vida. Mas eu perdi o emprego. Deus está dizendo: é melhor perder o emprego do que perder a salvação. É que eu perdi o meu namoro, mas Deus está dizendo: é melhor perder o namoro do que perder a sua salvação. Mas é que eu perdi o carro, é que eu perdi a casa. Deus está dizendo assim: é melhor perder tudo isso do que perder a minha vontade para a sua vida. Deus, Ele quer restituir aquilo que você perdeu. Deus, Ele quer reanimar a sua vida. Ele quer acender de volta o fogo que ardia no seu coração no primeiro amor. Talvez você saiu da vontade de Deus. Talvez você saiu dos caminhos e da conformidade que Ele queria que você vivesse. Aí você saiu. Você saiu do centro da vontade de Deus para viver a sua vontade, e isso causou muitas frustrações para a sua vida. Deus está dizendo para você nessa noite: volte a fazer a minha vontade. Ainda que você perca muita coisa, mas faça a minha vontade. Faça o meu agrado, faça o meu querer, que muita coisa na sua vida vai ser acrescentada. Oh, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu aprendi que quando a gente começa a fazer a vontade de Deus, muita coisa começa a se encaixar na nossa vida. Eu deixo uma palavra para a sua vida nessa noite. Essa é a vontade de Deus. E em tudo dei graças, irmãos. Em tudo dei graças. Se está faltando pão na tua mesa, dá glória a Deus. Se está faltando algo na tua casa, dá glória a Deus. Porque essa é a vontade de Deus, para com que algo grande se cumpra na sua vida. Deus, Ele não faz nada em vão. Ele não manda a prova em vão, meu irmão. Ele está testando a sua fé. Se eu fosse você, eu já começava a analisar todo esse cenário e começaria a pensar: não é que é verdade? Não é que essa é a vontade de Deus para a minha vida? Talvez você esteja pensando: Senhor, mas logo comigo, Pai, que eu sou tão fiel com o Senhor, mas Ele não está importando, porque aqui Jesus era, para que um homem mais santo e fiel do que Jesus? Deus provou Ele.
Será que Deus, que provou o seu Filho perfeito, santo, Ele não nos provaria? Nós somos limitados, mas Deus, Ele é imutável, Ele é ilimitado, Ele é eterno, Ele é poderoso, Ele é imutável. Ele sabe o que está fazendo e a sua vontade não muda. E o único e a única que pode mudar a vontade de Deus sou eu e você, fazendo aquilo que não é a vontade dEle. E qual é a vontade dEle? É o que está escrito na sua palavra. Ande conforme a vontade de Deus. Ainda que muitas das vezes você esteja que passar por caminhos difíceis, mas essa é a vontade de Deus para a sua vida. Eu quero orar pela sua vida nessa noite. Eu quero orar pela sua casa. Nesse momento compartilha com alguém. Eu quero apresentar a sua vida diante de Deus. Eu quero apresentar a sua causa diante de Deus. Eu não sei o que você está passando. Não sei qual cenário que você está enfrentando, mas eu quero apresentar nessa noite a sua vida diante de Deus. Compartilhe essa live no nome do Senhor Jesus. Compartilha no nome do Senhor Jesus. Porque eu creio que Deus, Ele tem coisas grandes nessa noite ainda para se cumprir na sua vida. Vejo que Jesus, Ele fez a vontade de Deus. Todavia agradou o Senhor em moê-lo. Jesus está no Getsêmani, é preso, é levado para ser interrogado, para ser julgado. Jesus, ele vai ser, quem sabe, amarrado em um tronco e vão começar a açoitar a Jesus. Imagina aí, ele indo de encontro com o sofrimento. Ele poderia ter renunciado, poderia ter fugido, mas ele diz: eu sou quem tu procura. Quando os soldados vão prender ele, ele diz: eu sou Jesus. Ele poderia ter fugido, ou ele poderia ter renunciado, ele poderia ter, abandonado todo o projeto que Deus havia arquitetado desde a fundação, porque a Bíblia diz que o Cordeiro havia sido preparado, ou seja, ele já tinha sido preparado desde a fundação do mundo. Glória seja dada ao Senhor. E a Bíblia diz que Jesus agora vai ser açoitado. Vão colocar sobre ele um peso enorme. Eu vejo, meus amados irmãos, contemplo aqueles homens com uma grande fúria açoitando a Jesus. O açoite que cortava a sua carne. Jesus como cordeiro mudo, indo de encontro, aleluia, em pagar um alto preço a um povo que não merecia. Nós que merecíamos estar no lugar de Jesus, sofrendo pelos pecados que nós cometemos. Mas ele sofreu, ele foi moído, ele foi pisado, ele foi machucado. Sabe para quê? Para pagar um alto preço pela sua vida. Aleluia. É interessante porque ele cria. Ele nos criou. Ele criou, então ele tem o domínio, ele tem a liberdade, ele tem, mas ele decide pagar um preço por aquilo que ele já havia criado. Então nós somos dele duas vezes. Uma porque ele nos criou e outra porque pecamos e ele nos comprou. Quando pecamos, nós somos escravos do pecado, filhos da ira. Mas quando nós reconhecemos que ele pagou um alto preço, aceitamos ele na nossa vida, nós somos nascidos de novo pela água e pelo Espírito, assim alcançamos a nossa salvação.
Jesus agora ele vai subir ao Gólgota, lugar de sofrimento, ao Calvário. Ele vai subir à cruz, eles vão pregar Jesus na cruz. Ele vai gritar: o preço está pago, está consumado, oh glória. Está consumado, o preço foi pago, Satanás. Tu queria que eu pagasse um preço, paguei preço. Eles estão comprados e lavados pelo meu sangue. Essa foi a vontade de Deus para com Jesus. Pegaram Jesus, colocaram no túmulo, um túmulo que nem era dele. Para tu ter ideia, que ele não era apegado com aquilo que estava na terra, porque até o túmulo que ele foi sepultado não era dele. A cruz não era dele. A cruz era preparada para outro homem. A cruz não era dele. O túmulo não era dele. Por quê? Porque era passageiro, meu irmão. No terceiro dia o túmulo se abriria. O anjo retiraria a pedra e ele seria ressuscitado. Ele foi ressuscitado. E ele ressuscitou. Se tu for no túmulo dele, não vai ter vestígios de ossos, porque ele ressuscitou. Ele subiu ao Pai, foi preparar uma morada para mim e para você, e ele diz: faça a minha vontade na terra, que logo logo vos arrebatarei, vos tirarei dessa terra e vos levarei para uma morada que eu tenho preparado para vós. É momento de pensarmos na vontade de Deus. Eu quero terminar aqui nessa noite e quero te dizer, ainda que esteja difícil, mas aceite a vontade de Deus na sua vida. Às vezes as coisas não estão indo do jeito que a gente quer. Às vezes as coisas não estão indo conforme a nossa vontade, mas essa é a vontade de Deus para conosco. Eu quero orar pela sua vida nessa noite. Se você tem algum pedido de oração, põe aí no comentário. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero orar pela sua casa, pelo seu casamento, pelo seu relacionamento, pela sua saúde. Para que Deus te preserve. Para que Deus, se Ele quiser te tirar dessa terra e levar para a vida eterna, que Ele te leve, mas que Ele te leve salvo. Que Ele tenha um encontro primeiro contigo aqui na terra. E esse é o momento, dia aceitável, dia de aceitarmos a Jesus Cristo. O dia de deixarmos o velho homem para trás e fazermos a vontade de Deus, ainda que ela seja dura, ainda que ela seja dolorida, mas essa é a vontade de Deus para que nós sejamos aprovados, amém? Que Deus vos abençoe. Eu quero orar pela sua vida para me terminar essa live, para me terminar essa transmissão ao vivo. Que Deus possa te abençoar de uma maneira poderosa. Você talvez não saiba, mas eu quero te dizer, você é especial. Você é alguém que Deus se agrada. E Ele tem te guardado, ainda que você ainda tenha se distanciado, mas Ele tem te guardado de muita coisa, homem. Ele tem te guardado de muita coisa, mulher. Sabe por quê? Porque Ele tem um projeto na sua vida e por conta desse projeto Ele tem guardado a sua vida. Ele tem guardado tudo aquilo que Ele tem preparado para você e Ele tem te dado tempo. Ele tem te dado tempo para voltar a fazer a vontade de Deus. Eu quero orar pela sua vida nessa hora. Eu quero orar pela sua casa, pela sua saúde nesse momento. Eu quero que você comece a refletir. Eu quero que você comece a desligar dessa terra e a se ligar no trono. Porque Deus, Ele tem algo reservado para mim e para a sua vida. Eu quero orar pela sua vida nessa noite. Senhor Deus e poderoso Pai. Deus está aí, meu Deus, este homem e essa mulher, meu Pai. Deus, eu não conheço, ó Pai, a vida dele, a vida dela, mas o Senhor conhece. O Senhor conhece as necessidades. Deus, se porventura, meu Pai, há alguma enfermidade nesse corpo,
Meu Pai, conforme a sua vontade, haja nessa noite, ó Pai. Entra, meu Deus, com a providência, meu Pai, se essa for a tua vontade. Vai arrancando, ó Pai, toda a enfermidade, ó Deus, desse corpo. Vai retirando, ó Pai, toda a cadeia que tem trancado, ó Deus, as portas, meu Pai, da vida deste homem e dessa mulher. Deus, porventura, meu Pai, o inimigo tenha trancado, tenha travado, ó Pai, as portas. Meu Deus, nessa hora eu quero orar, meu Deus, repreendendo todo espírito, ó Pai, que tem trancado as portas. Meu Deus, que tem, meu Deus, impedido ele e ela, meu Pai, de prosperar. Pai, neste momento, entra com a providência. Vai quebrando, ó Pai, todo impedimento, toda barreira. Meu Pai, se Satanás, meu Deus, tem tentado, ó Deus, agir contra essa vida. Meu Pai, se há algum trabalho de macumbaria, de feitiçaria, de voodoo, meu Pai, nessa vida, foi feito, ó Pai, quem sabe para destruir essa vida. Eu te peço nessa hora, começa a desfazer, começa a quebrar, começa a arrancar, começa, meu Pai, a desfazer toda maldição ineditária, meu Pai, maldição que vem sido, meu Deus, aleluia, levada de geração em geração. Pai, neste momento vai entrando, ó Pai, neste casamento, vai entrando, ó Pai, nessa casa, vai quebrando, ó Deus, toda a corrente, vai quebrando, ó Deus, toda a cadeia. Deus, eu apresento, ó Pai, aqui, Senhor, a nossa igreja, a Assembleia de Deus, Ministério, ó Pai, Missão nos Vales. Eu apresento, ó Pai, o pastor Celso e a sua família. Deus, eu apresento, ó Pai, o corpo de obreiros. Eu apresento os membros da nossa igreja. Pai, entra com providência. Pai, neste momento eu te peço, vai salvando as almas, vai entrando, ó Pai, de uma maneira poderosa. Pai, levanta homens e mulheres de Deus comprometidos, ó Pai, com a sua vontade. Senhor da glória, eu oro nessa hora, apresentando cada vida que entrou aqui nessa noite. Pai, quem sabe angustiado, quem sabe precisando de uma palavra da tua parte. Deus, nesta hora, meu Deus, confirma a tua vontade, confirma a tua palavra. Deus, vai curando, vai restaurando, vai libertando, vai trazendo de volta, Pai, aquilo, ó Pai, que havia saído, se distanciado. Deus, vai quebrando todo mal. Deus, se há, meu Pai, alguma corrente de inveja, alguma corrente, ó Pai, que tem travado a bênção de descer, Pai, neste momento eu oro, eu profetizo nessa vida, Pai, a libertação financeira, a libertação conjugal, a libertação, meu Deus, espiritual. Meu Pai, quem sabe ele ou ela, meu Deus, não tem, meu Deus, dormido direito, porque espíritos malignos têm passeado sobre a casa, meu Pai, tirando o sono. Quem sabe ele ou ela tem visto vultos, ó Pai, meu Deus, vai tirando agora, vai quebrando agora, vai arrancando agora, Pai, pelo poder do nome de Jesus. Eu profetizo na tua vida a libertação, eu profetizo na tua vida, aleluia, que a graça de Deus te alcance, que a unção do Todo-Poderoso alcance a tua vida, e tu que está distante dos caminhos do Senhor, eu profetizo que tu volte, meu irmão, que Deus, ele te pegue aí onde tu estiver, ele renove a tua força, ele renove a alegria que tem, aleluia, se afastado da tua vida. Quem sabe o teu corpo tem se acometido de uma grande angústia, de uma grande depressão. Eu profetizo nessa hora uma restauração e um renovo de Deus sobre a tua vida, sobre a tua casa, pelo poder do nome de Jesus, amém? Que Deus te abençoe, que Deus possa renovar a tua fé, a tua alegria, que na tua causa não falte a paz que excede todo entendimento, amém? E que essa palavra fica para a tua vida nessa noite. Aceite a vontade de Deus, porque ela é boa, agradável e perfeita para convosco, amém? Em tudo dê graça,
está passando por prova, está passando pelo deserto, está passando pelo vale da graça, da glória. Sacrifique a Deus um sacrifício, oferte a Deus uma oferta, porque assim Ele se agradará das suas atitudes e assim fará grandes coisas concernente à sua vida. Amém? Que Deus possa vos abençoar. Ore também ao meu favor, a minha casa, a minha família, e assim eu sei que Deus Ele estará sempre nos dando graça para estar aqui ou em qualquer lugar que Ele nos levar para transmitir uma palavra de vida, de paz, de edificação, de conforto, de exortação para a minha, para a sua vida, para nossas vidas e para essa geração. Amém? Que Deus possa vos abençoar. E assim quero finalizar essa live, quero finalizar esse vídeo, né? Essa palavra maravilhosa que eu creio que Deus falou contigo nessa noite. Continue orando. Eldinho, que Deus te abençoe, meu amigo, meu irmão, né? Por ter ficado aí ouvindo essa palavra. Que Deus possa te dar graça, te dar força. Que Deus possa, né, te alcançar nessa noite por intermédio dessa oração, dessa palavra, no nome de Jesus. Gladson, né? Deus abençoe a sua vida, meu irmão. Minha avó aí, Maria Senhora, que Deus te abençoe. Nosso irmão D'Artagnan, que Deus te abençoe, meu irmão, em nome de Jesus. Todos aí que entraram, né, e ouviram essa palavra. Irmã Maria, que Deus te abençoe também, no nome do Senhor Jesus. Que Deus possa te renovar essa noite. Que Deus possa te dar graça diante das adversidades e te fortalecer no nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus te abençoe. Se deixar aqui, eu vou falando a noite toda. Mas que seja feita a vontade de Deus nas nossas vidas. Busque a Deus, cultue a Deus e faça a vontade de Deus. Amém? Que Deus vos abençoe.